Aleluia, bom dia, queridos, novamente. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, a gente sempre fala assim, esperando alguém responder o amém. E às vezes não tem ninguém na igreja, mas eu sei, em nome de Jesus, você vai responder na sua casa. O Espírito Santo vai me falar se você respondeu ou não. Amém, queridos? Que Deus te abençoe nesta manhã poderosa, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, né? Deus tem falado muito comigo em relação a isso, de que nada pode nos parar. Nós estamos muito acostumados com um padrão antigo, né? Nós estamos muito acostumados com o templo. Não que isso não seja necessário e que somos contra isso de forma alguma, né? Eu sou totalmente contra essa ideia que as pessoas têm dos desigrejados, né? A igreja ela foi instituída por Deus e Paulo ele fala sobre isso, que nós não devemos deixar de congregar. A diferença é que agora nós não temos a opção, né? Nós não podemos vir ao templo, o templo está com as portas fechadas, mas nós precisamos entender que, independente disso, nós somos a igreja. Nós somos o povo de Deus, nós somos a mensagem do Evangelho, nós somos aqueles que vão trazer e levar aquilo que Deus instituiu para o povo de Deus. Então nós não podemos parar. Então que você não se desanime, porque talvez você não possa estar na casa de Deus. Algumas pessoas, é bem verdade, que elas até estão felizes, né? Elas já não gostavam muito de cultuar, e o pastor ele sempre fala que é uma realidade, que a crise, na verdade, ela não veio para destruir, nem para acabar com nada. A crise ela veio para mostrar quem serve e quem não serve. A crise ela veio para separar o joio do trigo. Então quem não servia a Deus com integridade antes da pandemia, agora vai continuar sem servir. Quem era fiel a Deus antes, continua sendo fiel, porque fidelidade não se negocia. Amém, queridos? Então que Deus possa falar ao teu coração. Nós estamos dando continuidade na nossa série Heróis da Fé, que está baseado lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Eu peço já para que você abra a palavra do Senhor lá no livro de Hebreus, capítulo 11, onde nós vamos falar hoje sobre a vida de Abraão, né? Eu particularmente sou muito apaixonada por Abraão. Deus ele fala muito comigo através da vida desse homem, e Deus tem trabalhado muito com a minha vida, com algumas características em relação a Abraão, que é o que nós vamos falar nesta noite, que é sobre a fé. Né? Se eu puder dar um título a essa mensagem, seria Abraão, uma fé inquestionável, né? Uma fé inquestionável. Então nós vamos aqui ler a palavra do Senhor, nós vamos ler em 2 textos, então eu vou pedir para que você separe Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8, e também separe Gênesis, capítulo 12, tá? Então assim que a gente terminar de ler aqui, a gente já vai lá para Gênesis. Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 8, apenas o versículo 8, diz assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Amém, queridos? Agora vamos lá para Gênesis, no capítulo 12, que também conta a história de Abraão, né? O seu chamado, o seu legado. Glória a Deus, aleluia, vamos lá. Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, quando ele diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. Amém, queridos? Que Deus possa falar ao teu coração poderosamente nesta manhã, que você possa ser tocado, que você possa ser cheio da presença de Deus aí sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Abraão. Abraão, um patriarca, né? Intitulado como pai, né? O pai da fé, o pai de multidão. E nós conhecemos muito bem a história de Abraão. É muito conhecida a história dele, né? A sua história com Sara, que não podia ter o seu filho, de Isaac, que era o filho da promessa, o sacrifício que Deus pediu a Abraão em relação a Abraão. Mas o que eu quero focar muito hoje aqui em relação à vida de Abraão é exatamente sobre a sua atitude de fé e obediência. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, e eu peço muito para que, se você estiver em casa, você anote, você grife na sua Bíblia, porque tudo aquilo que a gente anota, a gente consegue gravar melhor. Então,
que você anote aí, que Deus fale ao teu coração. Então, Abraão, ele tinha uma fé inquestionável, né? Abraão, ele tinha uma fé que era uma fé que ia muito além de uma fé natural que nós temos hoje. A fé de Abraão era uma fé completamente indescritível, porque Deus falava com ele e ele obedecia de uma forma imediata, mesmo não entendendo o plano de Deus, mesmo não entendendo o que Deus queria fazer. Abraão, ele entendia que Deus tinha algo com ele, e ele não se preocupava com o futuro, sabe? Deus virou para ele e falou: olha, Abraão, levanta a tenda, pega a sua família, pega o seu povo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Em nenhum momento nós vemos Abraão questionando ao Senhor e falando: Deus, mas que terra é essa? Deus, eu tenho minha esposa, eu tenho meus servos, eu tenho aqui os meus cavalos, os meus camelos, como é que eu vou ficar andando, rodando sem saber para onde eu vou? Não. Abraão obedeceu a voz do Senhor e seguiu para o propósito de Deus, através dessa fé que ele tinha em Deus. Mas, para nós entendermos um pouco mais, nós precisamos entender o que é fé. O que é a fé que a Bíblia descreve para nós. Porque existem vários tipos de fé, mas apenas uma única fé é verdadeira, que é a fé que a palavra do Senhor nos ensina. E aqui mesmo, no livro de Hebreus, no capítulo 11, você vai ver no versículo 1, que ele diz assim, o autor escreve: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Novamente, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ou seja, a fé é você acreditar em algo, ter convicção de que uma coisa vai acontecer, mesmo que os seus olhos carnais ainda não tenham visto aquilo. A fé é crer naquilo que os seus olhos ainda não enxergou, mas que a sua mente já planejou para a sua vida. Quando Deus virou para Abraão e falou: Abraão, eu vou te fazer pai de multidões. Abraão provavelmente olhou para ele e falou: sem condições, minha mulher é estéril, eu já tenho mais de 70 anos, eu não vou conseguir. Mas ele não olhou pela sua ótica natural, ele olhou pela sua ótica da fé. Porque, querido, a palavra do Senhor declara que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque quando você tem fé, você está querendo dizer a Deus o quê? Deus, eu confio em você. Deus, eu confio na sua palavra. Não precisa me falar a terra para onde eu vou. Não precisa me dar os próximos passos, porque eu confio no Senhor. É por isso que quando nós somos ansiosos, nós temos momentos de ansiedade, nós estamos pecando contra Deus, porque a ansiedade é justamente o oposto da fé. A ansiedade é o medo do futuro, é o medo e a incerteza do que vai acontecer, mas a palavra do Senhor diz que Ele sabe de todas as coisas, e nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor é o nosso Pai, sabe de tudo que nós precisamos. E era essa convicção que Abraão tinha sobre a vida dele. É uma fé que cria no invisível com uma base na promessa. Não é uma fé irracional, sabe, queridos? Eu vejo muitas pessoas hoje em dia: não, vamos agir pela fé, vamos agir pela fé. Sabe o que é uma fé irracional? Você falar assim: eu vou agir pela fé, eu vou comprar uma casa, mas você não tem renda, você não tem nenhuma forma de pagar, então isso não é fé, isso é uma coisa irracional. Você não calculou, você não planejou. Fé é aquilo que as suas mãos não conseguem alcançar. E toda fé é baseada numa promessa. Aprende isso. A fé, ela é baseada, né? A fé é crer no invisível com base em uma promessa. A fé que Abraão tinha em Deus tinha uma base. Ela tinha uma base. Qual que era a base? Abraão, eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei e você vai ser pai de multidões. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele tinha uma base para ter a fé dele. Então entenda que a fé, ela precisa ter uma base, né? E esta base é a promessa de Deus. Qual é a promessa que Deus fez sobre a sua vida? Eu vejo tantas pessoas desanimadas nesses últimos dias, cansadas, querendo desistir, né? Eu peço agora para que você comece a fechar os seus olhos agora e pense em alguns minutos as promessas que Deus te fez lá atrás, quando você se converteu. Quais foram as promessas que Deus fez para você? Quais foram as profecias, né? O chamado que Deus te colocou? De repente hoje você não está exercendo o teu chamado. De repente você até já esqueceu da promessa que Deus constituiu sobre a sua vida. Mas eu quero dizer que é essa promessa que vai ser a base para você alcançar esta fé inquestionável, igual a de Abraão. Então, queridos, não esqueça das promessas. Não esqueça daquilo que Deus te prometeu. Não esqueça do chamado do Senhor para a sua vida. Porque esta é a fé que Deus quer para nós.
O exercício da fé de Abraão começou quando Deus o chamou. O seu chamado será a trilha que vai constituir o caminho da sua fé. Amém, queridos? Glória a Deus. O exercício da fé de Abraão começou quando Deus o chamou. Quando é que você vai começar a exercer a sua fé? Quando você tiver uma empreitada pela frente, quando você tiver um chamado pela frente, quando você tiver um caminho para trilhar. Nós olhamos aqui no capítulo 12 de Gênesis, nós acabamos de ler, que Deus virou para Abraão e falou: Abraão, sai da terra de Ur, da terra de Harã, sai da terra dos teus pais, porque eu vou te mostrar uma terra nova, eu quero te levar num novo ambiente, num novo lugar, eu quero estabelecer, Abraão, algumas coisas com você, que nesta terra não será possível, por causa da cultura, por causa de tantas coisas dessa terra, mas eu preciso, Abraão, que você saia dessa terra. Então Abraão, ele trilhou, ali começou o chamado de Abraão. E automaticamente ali também começou a ser exercida a fé inquestionável de Abraão. Lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus levantou Abraão justamente para trilhar a sua fé, para exercer o teu caminho. Só que nós precisamos entender, queridos, que Abraão, ele não teve uma fé assim, essa fé que nós lemos, né? Que foi parar lá no livro de Hebreus, não é uma fé que nasceu da noite para o dia. Não é uma fé que, olha, Deus falou comigo, desceu ali, baixou uma fé nele, baixou um espírito da fé. Não, essa fé, queridos, ela foi sendo gerada ao longo do caminho. Abraão passou por muitas situações na sua vida que foi fazendo com que esta fé fosse gerada como se fosse uma construção. Cada caminhada, cada trilha, cada movimento que Abraão dava era mais um tijolinho para essa fé, para que ela lá na frente se tornasse uma fé inquestionável ao Senhor. Se nós olharmos a vida de Abraão, nós vamos ver que ele teve momentos onde ele duvidou, onde ele teve falta de fé. Quando Deus virou para ele, eles estavam, inclusive antes do pai dele morrer, eles já estavam seguindo para a terra de Canaã, mas eles pararam na terra de Harã. Então não era para ter parado ali. Quando Deus coloca ele lá na frente e fala para ele: olha, Abraão, vai, e ele levanta a estaca e vai embora, ele vai na terra do Egito, e lá no Egito ele acaba mentindo, na verdade omitindo uma informação, porque ele disse que Sara não era a sua esposa, era a sua irmã, e de fato também era a sua irmã, mas lá ela não estava em condição de irmã, ela estava em condição de esposa. Por que ele teve isso? Porque ele teve medo. Por que ele mentiu? O texto fala pra gente, lê lá depois em Gênesis 12, a Bíblia vai falar que ele teve medo de que os homens matassem ele, porque Sara era uma mulher muito bonita. Então, ele teve medo e ele mentiu. Ele saiu lá da onde ele estava, lá de Manre, onde ele estava, para poder ir para o Egito, porque tinha fome aonde ele estava. Ele também teve medo, porque no momento ele não acreditou que Deus poderia trazer provisão para ele. Então ele foi para o Egito buscar comida. Quando ele chegou no Egito, ele mentiu sobre a sua esposa, porque ele também teve medo. Ele também não creu absolutamente que Deus poderia livrar ele lá no Egito. E Deus vai construindo. Lá na frente Deus fala: Abraão, eu vou te dar um filho, vai ser da sua semente. E aí ele faz o quê? Ele vai lá e tem um filho com Agar, porque ele também duvidou. Será que de repente ele pensou: meu Deus, eu não consigo, Sara é estéril, eu já sou idoso. Então ele foi lá e teve um filho com Agar, que é Ismael, que vocês já conhecem a história. Então pense, Abraão em nenhum momento ele teve essa fé da noite para o dia. Foi ao longo do caminho que a sua fé foi sendo constituída. Foi pelas suas experiências, pelas suas amarguras, pelas suas tristezas, pelas suas dificuldades, é que foi trazendo maturidade, e a maturidade foi construindo esta fé sobre a vida de Abraão. Então não queira se livrar dos problemas, não queira viver uma vida sem nenhuma tormenta, sem nenhuma dificuldade, porque as dificuldades vão gerar o muro da tua fé, vão gerar a base da sua fé. Então Abraão, queridos, ele não nasceu com essa fé. Essa fé foi sendo gerada ao longo do caminho. Através do quê? Quando ele começou a iniciar o teu chamado. Saiba que quando você começar a iniciar o seu chamado, você vai passar por algumas situações que vai fazer com que a sua fé seja estremecida. Mas você precisa ficar firme, porque o Senhor, Ele prometeu para nós que nós iríamos conseguir, porque Ele conseguiu, e é nisso que nós temos que crer. Às vezes, algumas coisas são necessárias morrerem em nossas vidas, para que conseguimos cumprir fielmente o chamado do Senhor sobre nós. Às vezes algumas coisas precisam morrer. Nós precisamos abandonar algumas coisas para conseguir seguir um alvo. Nós conhecemos aqui a vida de Abraão,
A Bíblia fala que o seu pai era Terá, e ele tinha ali mais 3 dos seus filhos, né? Tinha Naor, tinha Harã, e foi necessário que o seu pai Terá morresse na terra de Harã, justamente para que ele seguisse a sua linhagem. Talvez se Terá tivesse vivido durante mais tempo, talvez aquilo prenderia a vida de Abraão. Então foi necessário que o seu pai estabelecesse que ele fosse morto, que ele morresse ali. E, inclusive, alguns historiadores dizem que Terá morreu de tristeza por causa da morte do seu filho Harã, né? Como vocês sabem, teve Abraão, Naor e Harã. Esses foram os filhos de Terá, fora Sara, que foi de uma outra esposa, né? E a palavra do Senhor, ele nos declara que quando Terá estava na terra de Ur, ali aconteceu algumas coisas e o filho de Harã, né, que seria o filho de Terá, foi morto ali na terra de Ur. E ali aquilo trouxe tanto desgosto, que fez com que Terá saísse da terra de Ur, já caminhando para a terra de Canaã, juntamente com Abraão e seus irmãos. Mas a Bíblia fala que ele chegou em Harã e ele se acomodou em Harã, né? Ele ficou ali acomodado em Harã. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes o meio do caminho pode nos impedir a gente de conseguir cumprir o propósito de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. Então foi necessário, quando ele se estabeleceu em Harã, quando ele parou ali, o propósito de Deus também parou sobre a vida de Abraão e sobre aquela família. Porque todas as vezes que você para no meio do caminho, você retarda o processo de Deus, você retarda a promessa de Deus. Então foi necessário que acontecesse a morte do seu pai Terá, para que Abraão então começasse a escutar a voz de Deus e falasse: Abraão, você precisa seguir na linha. Só que Abraão era muito apegado ao seu pai. Naquela época, os pais, né, os patriarcas, ainda mais filhos homens. Então, se o seu pai continuasse ali vivo, talvez Abraão não ia conseguir dar ouvidos à voz do Senhor. Então, foi necessário que ele morresse, para que Abraão, então, começasse a sentir uma necessidade de se movimentar para o seu chamado. O que Deus estava fazendo com Abraão, fazendo com que Terá morresse, era começar a movimentar o chamado de Abraão sobre a vida dele. E foi necessário que algumas coisas morressem. Foi necessário que Harã morresse na terra de Ur, para Terá sair também da terra de Ur. E foi necessário que Terá morresse para que Abraão também começasse a trilhar o teu chamado. E aí eu pergunto para você nessa manhã: o que é que precisa morrer na sua vida para que você comece o seu chamado? Para que você comece a dar o start naquilo que Deus te chamou. Queridos, nós bem sabemos pelo qual nós somos chamados. Nós sabemos o que nós temos que fazer. Mas muitas vezes essas coisas nos prendem. Assim como Terá prendia Abraão na terra de Ur, na terra de Harã. Às vezes as nossas mazelas também prendem a gente. Às vezes é o seu passado, às vezes é uma frustração. Às vezes é uma pessoa, uma amizade. O que você precisa deixar morrer na sua vida para você começar a cumprir o propósito de Deus sobre a sua vida? Comece a analisar. De repente é uma amizade que não te conduz ao caminho do Senhor. Eu sempre falo isso sobre amizades. Toda amizade que não te aproxima de Deus não é uma amizade para você estar perto. Você pode cumprimentar, você pode olhar, você pode ver de vez em quando, mas andar e seguir não dá, porque a palavra do Senhor já nos declara: como andarão dois juntos se não houver concordância? Como é que você vai andar lado a lado com uma pessoa que não compartilha da mesma fé que você? Como é que você vai ficar compartilhando coisas com uma pessoa que não acredita nas mesmas coisas que você? A tendência não é você trazer essa pessoa para Deus, a tendência é essa pessoa te levar para o mundo, te levar para as coisas do inferno, porque a Bíblia fala que os filhos das trevas, eles são muito mais ágeis, eles são muito mais perspicazes. Então, de repente, pode ser alguém, pode ser uma pessoa, pode ser uma circunstância, pode ser um vício que você tem, um hábito que você precisa matar esse hábito, você precisa deixar ele morrer para você seguir o teu propósito em Deus. No meio do caminho, sempre haverá distrações para te tirar do propósito. E todas as vezes que você parar no meio do caminho, você vai retardar o propósito de Deus. Terá e seus filhos estavam caminhando para Canaã. E a Bíblia fala que eles pararam no meio do caminho, eles pararam em Harã. E ali eles estabeleceram. Talvez era uma terra confortável, talvez era um ambiente agradável, talvez tinha água, tinha comida, era bonito, talvez tinha toda a parte de relva, mas não era o propósito.
não era o caminho, não era o final de todas as coisas, era o meio do caminho. E eles pararam ali. E nós temos que tomar muito cuidado com o meio do caminho, porque o meio do caminho pode fazer com que a gente desista do propósito de Deus para a nossa vida. Existem pessoas que começam muito bem, né? Começam, elas são animadas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas quando chega uma certa distância, ela para no meio do caminho. E ela não consegue mais continuar. Por quê? Porque o meio do caminho faz com que você, ao invés de olhar para frente, né? É tudo uma questão de ponto de vista. Olha só, quando nós estamos no meio do caminho, nós podemos olhar para frente e ver o futuro e ver as coisas boas que Deus tem para nós, ou a gente pode olhar para trás e ficar lamentando tudo que a gente sofreu lá atrás. O meio do caminho é um divisor. O meio do caminho é um ponto que nós temos que tomar muito cuidado, porque é onde o diabo quer nos roubar. Muitas vezes, ao invés de olhar para frente, para o futuro, para aquilo que Deus planejou, para a promessa que Deus nos estabeleceu, nós olhamos para trás e ficamos alisando os nossos problemas. Ai, fulano me chateou, mas fulano me maltratou, mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo. Queridos, tome muito cuidado. Se você estiver no meio do caminho, não olhe para trás, olhe para frente, olhe para o futuro, olhe para aquilo que Deus te chamou. Não pare no meio do caminho. O meio do caminho só serve para uma coisa, apenas para uma coisa: descansar. Se você estiver cansado no meio do caminho, você para, você descansa, retoma o teu fôlego e segue para aquilo que Deus te chamou. Foi isso que Deus fez com Elias. Elias, depois de matar os profetas, a Bíblia fala que ele foi para a caverna e ali não era o local para ele habitar, mas era um local apenas para ele descansar, porque ele estava assustado, ele estava temeroso, ele estava preocupado. Então aquela caverna era o meio do caminho em relação ao propósito. E o que acontece? No meio do caminho, a única coisa que nós podemos fazer é descansar, é parar um pouco, parar jamais. Se você estiver cansado, querido, pare e descanse, mas não desista. Não desista, porque o Senhor não revoga as suas promessas. Fomos nós que abandonamos. E olha só, de tudo que nós falamos sobre o que aconteceu com Abraão, sobre ele ter mentido sobre Sara, sobre ele ter feito Ismael, tudo isso não anulou a promessa que Deus tinha sobre a vida dele. A promessa continuou firme. Deus continua aqui esperando você e falando: olha, Maria, José, Daniel, Paulo, olha, eu estou aqui esperando você chegar, estou aqui esperando. E aí, quando nós paramos no meio do caminho, nós retardamos esse processo. Nós paramos aquilo que Deus continuou para as nossas vidas. Por quê? Porque nós estagnamos e Deus não usa ninguém estagnado. Se você está cansado, é melhor que você pare, que você descanse, que você retome o seu fôlego, mas que você não pare, em nome de Jesus. Por quê? Porque Abraão foi considerado o pai da fé. Não foi apenas só pela sua fé inquestionável, mas pela sua obediência. E aqui eu queria deixar, já caminhando para o nosso final, 4 conselhos, né? A fé vai exigir de você 4 coisas que são muito importantes para que você tenha essa característica de fé de Abraão. E eu queria que você anotasse essas características. A primeira coisa que vai exigir de você para ter uma fé inquestionável é a obediência. Quando nós olhamos para Abraão, nós lemos aqui, ó: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber por herança, sem saber para onde ia. Mas olha o que diz o começo: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. O texto começa falando exatamente sobre obediência. Você vai ter que acreditar contra a sua realidade atual e até mesmo contra a sua cultura. Abraão olhou para ele, olhou para a promessa de Deus e falou: é impossível aos olhos humanos. Eu sou idoso, Sara é antiga, não tem como as coisas acontecer, eu vou ser pai de multidão de que jeito? E aí Deus parece que vai aguçando ele e fala: olha, Abraão, olha para o céu, Abraão, conte as estrelas. Olha agora para a areia do mar, se você puder contar, então assim será a tua descendência. Se Abraão começasse a olhar pela sua vida, se ele começasse a olhar pela sua realidade que ele estava vivendo no momento, ele ia rir de Deus, como Sara fez lá na tenda, porque Sara fez isso. Quando o anjo chegou e deu a promessa a Abraão, Sara estava lá na tenda e ela riu. Por quê? Porque a realidade estava muito mais clara do que a fé. Que a fé seja muito mais aguçada sobre a sua vida nesta noite. Então entenda que para você ter essa fé, você vai ter que ser obediente. E não importa o que Deus vai fazer. Não queira ficar sabendo os próximos passos. O que Deus quer é a nossa obediência imediata. Quando Deus também falou com Abraão que ele queria Isaque, né? Ele virou para Abraão e falou: Abraão,
eu quero teu filho. E ainda Deus provoca ele e fala, olha, aquele filho que você ama, aquele filho da promessa, é aquele mesmo, Abraão. Eu quero que você pegue esse filho e você leve lá para o Monte Moriá, porque eu quero sacrificar ele. Sabe o que Abraão fez? Arrumou suas coisas, pegou os seus servos, nem satisfação deu para Sara, catou Isaac e foi para o Monte Moriá. Ele obedeceu de pronto. Por quê? Porque a obediência vai ser sempre o primeiro passo. A promessa só se cumpre depois da obediência. Foi porque Abraão saiu de Ur, foi porque Abraão saiu de Harã, que a promessa de Deus se cumpriu sobre a vida dele. Foi por causa da predisposição e da obediência de Abraão em entregar Isaac, que Deus imputou a fé de Abraão como justiça. Então entenda que a obediência vai ser primordial. Aleluia! Você vai precisar, para ter uma fé inquestionável, paciência. Para quê? Para suportar, andar apenas no comando da voz de Deus. Querido, paciência para escutar a voz de Deus, porque Deus não fala a todo momento. De repente Deus virou para Abraão e falou, Abraão, levanta, sai da terra de Ur, vai para o lugar que eu te mostrarei. E depois Deus pode ter ficado um tempo sem falar. Depois lá na frente Deus apareceu e começou a falar com ele. É assim que acontecia lá no deserto, também aconteceu isso. A palavra do Senhor fala que quando o povo estava no deserto, existia uma nuvem. E a Bíblia fala que eles tinham que ficar atentos àquela nuvem, porque quando a nuvem se movimentava, eles tinham que seguir aquela nuvem. Enquanto a nuvem parava, eles tinham que parar a nuvem. É ter essa paciência para olhar e ver quando que a nuvem está andando, quando que a nuvem está parada, quando Deus está falando e quando Deus está em silêncio. Você vai precisar de paciência para entender, a ouvir e andar apenas pelo comando da voz de Deus. Não pelas circunstâncias, não pelo que o governo está dizendo, não pela situação atual que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Porque para nós que somos cristãos, queridos, o que nós estamos vivendo não pode ser novidade. Peste, fome, pandemia. Gente, Mateus 24 está tudo lá. Se é novidade para você, porque talvez você não tenha tanta relação com a Bíblia. Mas pegue Mateus 24 e leia. Pegue os livros do profeta Zacarias. Pegue Joel. Você vai ver que já está tudo lá. Isaías. Já está tudo lá. Para nós isso não é novidade. Isso tudo é o Senhor falando. Eu preciso que vocês continuem firmes. E tenham paciência para poder ouvir a minha voz. Aleluias. Glória a Deus. Tem uma passagem em Jeremias, eu estou me lembrando dela agora, quando Deus vira para Jeremias e Jeremias deles está preso, e aí a Bíblia fala, olha, clama a mim, Jeremias, clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Nós lemos esse texto e damos glória a Deus, mas o que a gente não sabe é que nesse contexto Jeremias estava preso na cadeia, e talvez Deus estava muito tempo sem falar com Jeremias, ele estava cansado, ele estava desanimado, achando que ia morrer, super chateado porque ele já estava sendo levado cativo, estava vendo tudo que estava acontecendo, estava desanimado, e a voz de Deus talvez parecia um silêncio. E de repente Deus virou para Jeremias e falou, Jeremias, por que você está aí? Clama a mim e eu vou te responder. Porque toda ação de Deus depende da nossa reação. Ou aliás, toda reação de Deus depende da nossa ação. Nós oramos, nós falamos e Deus responde. Mas nós temos que ter paciência, porque Deus tem o seu meio para falar conosco. Você também vai precisar ser dependente de Deus, crer que sempre haverá um cordeiro disponível no meio do caminho. Então você vai precisar de obediência, de paciência e de dependência. Depender de Deus independente da circunstância. Abraão nos ensina isso. Ele era altamente dependente de Deus. Quando Deus pediu Ismael, ele simplesmente catou o teu filho e todas as coisas para fazer o sacrifício e subiu. Porque ele era dependente de Deus. E todas as vezes que você for dependente de Deus, sempre vai ter um cordeiro te esperando no meio do caminho. A dependência de Deus, querido, é não ter plano B. Depender de Deus não é ficar pensando. Sabe, querido, eu não estou dizendo projetar a sua vida, eu não estou dizendo projetar o teu futuro, eu estou querendo dizer depender de Deus independente do que aconteça. Isso que nós estamos vivendo hoje é a pandemia. Nós somos dependentes do Senhor, independente do que aconteça. Se nós ficarmos aqui, se nós morrermos, dependente do que acontecer, nós vamos depender de Deus, porque Deus sempre vai enviar o cordeiro para quem depende dele. E é tão lindo isso, querido, essa fé de Abraão é tão maravilhosa que eu fico, sabe assim, sem ter palavras para descrever a dependência que ele tinha de Abraão, porque Abraão obedeceu a Deus, era o teu filho,
Não era o teu único filho, embora o texto fala, né? Deus fala para ele que era o único filho, mas o que ele quer dizer é o filho da promessa, porque ele também tinha Ismael, que tinha nascido primeiro, mas essa dependência de Abraão é tão linda, é tão maravilhosa. Ele tinha uma fé tão inquestionável em Deus, ele cria tanto no poder, na soberania de Deus, que sabe o que ele diz aqui no capítulo 11? Olha aqui o que ele diz em relação a Isaque. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Versículo 16, deixa eu ver aqui. Não. 17. Pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. E estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Sabe o que é isso? Abraão era um poço de promessa. Deus olhava para Abraão e viu um poço para jogar promessa. Vai ser bendito todas as suas nações. Quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Quem te abençoar, eu vou te amaldiçoar. Você vai ser bendito. As terras, olhe para o céu, olhe para as estrelas. Olha só o que ele está dizendo, queridos, que Abraão, ele acolheu alegremente as promessas de Deus. Deus olhou para Abraão, começou a prometer, e Abraão falou: vem Deus, que eu quero. E olha aqui o que ele continua dizendo. Ele fala: olha, a quem tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou, olha isso, que Deus era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Olha a fé que Abraão tinha em Deus. Eu vou aqui e vou entregar Isaque porque Deus mandou. E se Deus quiser, Deus vai ressuscitar ele. Então não importa se eu vou matar Abraão, se ele vai ser degolado, se eu vou matar Isaque, se não vai ter jeito, porque eu sei que Deus é poderoso para ressuscitar ele dos mortos. É essa fé que nós temos que ter no Senhor. Não importa o que vai acontecer no país, não importa o que vai acontecer no teu emprego, na tua família, se vão fechar as portas da igreja. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Nós precisamos clamar por essa fé, por essa dependência, querido. Depender de Deus em todos os momentos, porque todas as vezes que você depender de Deus, você sempre terá um cordeiro disponível para o seu sacrifício no meio do caminho. E por último, você vai precisar de resiliência para não desistir em meio às provas que o caminho da fé vai te apresentar. Aleluia. Resiliência, sabe o que é isso? É não desistir, é não parar, é não desistir no meio do caminho. Abraão teve muitas coisas que talvez o fizeram desistir, que talvez o fizeram cansar, desanimar, mas ele não parou, ele foi resiliente. O vento soprou para lá, para cá, mas ele continuou ali, firme na promessa, resiliente, porque o caminho da fé, querido, tem algumas coisas que vão muitas vezes nos machucar, muitas vezes vão gerar em nós gotas de sangue, mas tudo isso é necessário para que a nossa fé seja amadurecida e alicerçada. Então, para que você viva essa fé, você vai precisar de obediência, paciência, dependência e resiliência. Não pare, não desista. Se você está cansado, cansada no meio do caminho, se você se desanimou, conversava com uma pessoa essa semana, ela postou algumas coisas sobre igreja, de uma forma muito ofensiva, eu chamei aquela pessoa no privado, porque quando nós vamos corrigir alguém, nós não fazemos isso em público. Quando você vai elogiar, você faz em público, mas toda vez que você for corrigir alguém, nunca faça isso na frente de todo mundo, sempre chame reservado. Eu chamei essa pessoa e falei: ô querida, não faça isso, você está agredindo a igreja de Deus, você está agredindo aquilo que Deus tem para a sua vida. E quando nós falamos mal da igreja, nós não falamos do líder, nós não falamos do pastor, do bispo, do apóstolo, nós estamos falando da noiva de Cristo, e nós estamos falando do próprio Deus. Imagina como é que você se sente de alguém falando para você mesmo mal da sua esposa, do seu esposo. E aquela moça virou para mim e contou uma situação que aconteceu na igreja dela, e ela disse: eu não acredito mais na igreja, eu me decepcionei com a igreja. Na verdade, ela não se decepcionou com a igreja, ela se decepcionou com a estrutura, porque a igreja é de Cristo, a igreja é santa. E eu disse isso a ela, eu falei: querida, você só está cansada, você só começou a olhar para as coisas de uma ótica errada. Não olhe para a estrutura, olhe para o autor da fé. Não olhe para a estrutura, olhe para aquele que é dono da igreja, porque cada um vai dar conta de si, mas nós não podemos parar. Se você está cansada, pare, descanse, mas não desista, porque Deus tem um alvo, e o alvo é a promessa dele sobre as nossas vidas. Abraão foi considerado um patriarca, foi considerado o pai da fé, justamente por isso, querido, porque ele abrigou a promessa de Deus sobre a vida dele, não questionou a Deus em nenhum momento,
e usou as promessas que Deus fez para a sua vida para ser a base da sua fé. Que você possa agora alicerçar a sua fé nas promessas que Deus fez sobre a sua vida, nas promessas que Deus fez para você. As promessas de Deus são irrevogáveis. Aquilo que Deus fez, Ele não muda, depende de nós. Se nós estamos disponíveis para, assim como Abraão, hospedar essa promessa sobre nós. Amém, queridos? Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Quero pedir para que Deus fale com você. Se você estiver aí na sua casa, eu vou pedir para que você se levante nessa hora. Você que está cansado, você que está desanimado, você que também, assim como essa pessoa que eu conversei essa semana, desistiu da igreja, cansou da igreja, por causa das decepções, das desilusões. Eu quero dizer uma coisa para você: o que você vê dentro da estrutura não é o que o Evangelho prega. O Evangelho é além dessas 4 paredes. O Evangelho é muito mais que isso. Então fique de pé, eu quero orar por você aí na sua casa. Amém, em nome de Jesus. Eu também quero deixar um recado, se você está assistindo essa mensagem, está assistindo agora ao vivo, ou você vai assistir outro dia, que você coloque nos comentários, ou nos mande inbox, se você quer se reconciliar com o Senhor. De repente você parou, você desanimou por causa das coisas que você viu, você ouviu, você desviou, você saiu da presença do Senhor. Eu quero dizer para você, as promessas do Senhor continuam de pé sobre a sua vida. As promessas do Senhor continuam de pé sobre você. E o que Ele está esperando só é uma atitude sua. Sabe, o que foi primordial para que a fé de Abraão, para que Abraão fosse constituído pai da nação e fosse lembrado no livro de Hebreus, foi apenas uma coisa: atitude. Abraão, sai dessa terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. A Bíblia fala que imediatamente ele se levantou e saiu daquela terra. O que Deus está esperando de você para cumprir as promessas é apenas a sua atitude. Eu sempre digo para as pessoas que estão aqui com a gente no templo: Deus não quer o nosso dinheiro, Deus não quer o nosso trabalho, os nossos talentos, até porque foi Ele que deu. Ele quer uma atitude de ir ao encontro dEle e hospedar essa promessa. Então, se você está se reconciliando com o Senhor, deixa aí no inbox. Aí também nos comentários tem o nosso WhatsApp. Então, se você quiser mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, mande uma mensagem, fala: olha, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero voltar para o Senhor, ou eu quero aceitar Jesus, eu nunca aceitei Jesus, e eu quero andar essa fé, eu quero andar igual esse cara andou. Então mande para o nosso WhatsApp ou aí nos nossos comentários, que a nossa equipe já vai providenciar e entrar em contato com você. Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Nós te louvamos, ó Deus, por esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Deus, porque ainda nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, nas nossas falhas, mesmo assim, o Senhor ainda conta conosco. O diabo sempre chama a gente, acusa a gente pelos nossos pecados e pelas nossas falhas, mas o Senhor sempre nos chama pelo nome. Obrigado, Deus, por ter nos resgatado. Obrigado, Senhor, porque através da morte de Jesus, hoje nós podemos, ó Deus, fazer parte, Senhor, dessa paternidade de Abraão. Deus, nós fazemos parte desta aliança, Deus, através do teu filho Jesus. E eu oro, Deus, para que os teus filhos que estão assistindo esta mensagem agora sejam tocados pelo poder do teu Espírito. Que eles sejam agora motivados, ó Deus, pela fé inquestionável que Abraão tinha. Que eles se levantem agora, Senhor, em atitude. Que eles não parem no meio do caminho. Que eles consigam, ó Deus, tirar da vida deles tudo aquilo, ó Deus, que estão prendendo eles no passado, no meio do caminho. E que eles possam se lembrar agora, como Jeremias nos ensinou. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Que agora sobre a memória dos teus filhos comecem a vir todas as promessas que o Senhor fez a cada um deles, a cada um dos teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. Eu os abençoo e oro, ó Deus, em nome de Jesus, para que eles consigam trilhar este caminho da fé, que não é fácil, mas é o melhor caminho que nós temos para seguir, é o caminho que vai nos levar ao nosso propósito. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos teus filhos, que eles possam sentir agora poderosamente a tua presença invadindo os seus corações, e que eles possam, Senhor, ser motivados a buscarem o Senhor a cada dia, e que eles não parem no meio do caminho, mas que eles sejam motivados pela promessa do Senhor sobre eles, em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu creio que essa palavra foi direcional para a sua vida. Eu creio que essa manhã não foi uma manhã qualquer. Deus escolheu essa manhã para poder te incentivar, para dizer para você
eu estou contigo. Creia que a fé de Abraão se tornou inquestionável em razão da obediência, em razão da paciência, em razão da resiliência e da dependência total ao Senhor. Que essa palavra edifique o seu coração e que você possa se alimentar a cada dia daquilo que está fluindo desse altar para a sua vida. Que o Senhor te abençoe poderosamente e você possa viver o tempo extraordinário dos céus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Estamos chegando ao final de mais uma celebração ao Senhor. Eu quero agradecer de coração a todos que nos acompanharam no nosso culto online, a você que deu esse tempo de atenção, de serviço ao Senhor, em honrar ao Senhor com a sua fidelidade, com o seu coração e com a sua disposição em receber essa palavra e ser edificado como igreja. De onde você estiver, que você se sinta abraçado pelo Pai. Nós sentimos muita falta, vocês não fazem ideia de como o nosso coração está apertadinho, querendo estar juntos, querendo celebrar ao Senhor em unidade, mas em breve estaremos em retorno na nossa casa para adorarmos ao Senhor em comunhão como igreja, em comunhão como filhos. Portanto, quero te pedir de coração, acompanhe-nos pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, sempre estaremos noticiando. Se inscreva para o nosso grupo de conexão na sexta-feira, para que todos nós possamos participar e partilhar daquilo que os céus está liberando sobre os teus filhos. Que o Senhor te abençoe poderosamente e que amanhã seja a melhor segunda-feira da sua vida e você possa viver esse tempo extraordinário de Deus, esse tempo poderoso de milagre dos céus sobre a sua vida. Nos encontramos quarta-feira no nosso culto da palavra e no próximo domingo na continuidade da nossa série de mensagens sobre os heróis da fé. Que o Senhor te abençoe poderosamente, que você tenha um domingo de milagres, um domingo de respostas e de favor dos céus. Eu abençoo a tua casa, a tua vida e a tua família. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo e Eterno seja sobre você, desde agora, para todo sempre. Toda a igreja reunida diz amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Forte abraço, até o próximo encontro, querendo Deus.